Quando a figueira voltar a florescer, está próximo o verão. Esse texto não fala da restauração de Israel como nação e nem da volta de Jesus como aprendemos. Essa figueira não é Israel e você vai entender isso aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. Eu vou te dar dois dados, um histórico e um bíblico, para você entender. Como todos sabem, no ano 70 do século I, o general Tito invadiu Israel e acabou com tudo, destruiu tudo. E os judeus foram espalhados pelo mundo. Os muçulmanos, então, tomaram posse daquela terra que era chamada de Palestina. No final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas do mundo inteiro fizeram com que os judeus voltassem para aquele lugar. Vamos criar um Estado? Vamos criar uma nação? Ok. Vamos dar um nome para esse Estado? Vamos dar um nome para essa nação? E alguém teve a ideia. Por que a gente não chama de Israel, como era chamado nos períodos bíblicos, no período do Antigo e do Novo Testamento? E a ideia foi aceita. Criaram um Estado, criaram uma nação, levaram os judeus para lá novamente e chamaram esse lugar de Israel. O problema é que o crente, o cristão, pensa que aquele é o mesmo Israel dos períodos bíblicos e não tem nada a ver. Só tem 2% da população de Israel hoje que segue a religião judaica. Os outros 98% não segue religião nenhuma ou segue outras religiões. Apenas 2% da população. Então não tem mais o judaísmo, não tem mais os rituais, não tem mais as cerimônias, as festividades, não tem nada a ver. Criaram um Estado, levaram os judeus para lá e deram o nome de Israel para esse Estado, que não tem absolutamente nada a ver com a nação de Israel. Outra coisa, essa profecia de Mateus 24, 32, quando já a figueira começar a dar brotos novamente, quando ela começar a florescer, está próximo o verão, até 1948, ninguém entendia que Jesus estava falando da restauração de Israel como nação. Não era isso, entende? Vamos lá, querido, preste atenção. Jesus estava falando da volta dele, que seria surpresa para os ímpios, para aqueles que não entenderam o Evangelho. Para eles seria surpresa. Para vocês que entenderam o Evangelho, não é surpresa. É uma questão de semântica, uma questão de português. O que Jesus está falando? Para vocês é assim. Da mesma forma que qualquer pessoa aqui em Israel, quando olha para uma figueira e vê que já está dando brotos, que ela voltou a florescer, vocês sabem que está próximo o verão. Da mesma forma, quando virem os sinais, vão saber que está próximo a volta de Cristo. Entende? Jesus não estava falando que Israel ia voltar a florescer. Entende? É como se ele estivesse dizendo aqui no interior de Minas, aquelas pessoas antigas, elas levantam de manhã e olham para o céu. Às vezes está bonito, o céu azul, eles olham e falam assim, hoje vai chover. E quando falam, chove mesmo. Eles conhecem os sinais, só de olhar para o céu, eles sabem que vai chover. Há 2000 anos atrás, quando a pessoa olhava para uma figueira e via que ela voltou a dar broto e voltou a florescer, a pessoa falava assim, o verão está chegando. Entende? Da mesma forma que isso acontece com vocês, vai ser a vinda do Filho do Homem para aqueles que estão apercebidos do Evangelho. Entendeu isso aí? Jesus nunca estava dizendo que ia ser restaurado Israel como nação. Agora vamos dar um dado bíblico. Segundo, primeiro eu dei o dado histórico. Agora vamos para o dado bíblico. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele diz assim, nunca mais nasça fruto de ti. Aquela figueira amaldiçoada era a nação de Israel, a religião judaica, as cerimônias, os rituais. Nunca mais. Não espere mais frutos de Israel. Não espere. Nunca mais é nunca mais. Nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais virá fruto de Israel. Como a figueira ia voltar a florescer? Entende? Jesus, você tem que escolher. Ou você amaldiçoou essa figueira para ela nunca mais dar fruto, ou ela vai voltar a florescer. Entende que Jesus não estava falando em Mateus 24, 32 da nação de Israel? Não espere, então, dizer que Israel é o relógio escatológico de Deus. Essa doutrina começou a ser ensinada, começou a ser pregada depois de 1948.
Isso mesmo, em 1900 anos da história da igreja, ninguém nunca interpretou Mateus 24, 32 como restauração da nação de Israel. Ninguém entende? Só de 1948 para cá. Nunca mais vai nascer fruto daquela figueira. Nunca mais. Jesus estava falando de um ditado popular, de uma cultura. Assim como vocês sabem que está próximo o verão só de olhar para uma figueira, vocês vão entender que está próximo a minha volta. Entende? Nunca mencionou Israel, ok?